que nos sentimos tão cansadas? Por que que essa era que a gente vive é a era da exaustão? Esse assunto é um assunto tão complexo, é um assunto tão profundo, que eu dividi ele em 3 aulas. A gente começa hoje e toda semana na quarta-feira, semana que vem e na próxima também, a gente vai dar continuidade ao assunto, porque muitos aspectos influenciam, tá bom? Criança doente em casa, né, mães? A gente sabe como é a vida. Nossa, meu filho tá em casa hoje, a gente tem que se virar nos 30 para conseguir dar conta de tanta coisa, né? Pois é. Daí também vem a nossa exaustão, o nosso cansaço. A demanda, né? Aqui do YouTube. E essa aula, ela tem um sabor muito especial para mim, porque quando eu tive acesso a esse conteúdo, ele transformou a minha vida, de verdade. Teve uma transformação muito grande quando eu tive acesso a essa informação. Porque como a gente, principalmente profissionais da saúde, quando a gente tem uma visão sobre determinada coisa, a gente tende a acreditar que a resposta sempre vem daquele viés que a gente estuda. Mas, quando a gente para pensar, e quanto mais a gente se aprofunda na integralidade do corpo do ser humano, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo, está ligado. Que um mínimo detalhe na sua rotina, que um mínimo detalhe na sua decisão, pode interferir e provavelmente vai interferir no resultado que você vai ter no todo. Então, quando a gente fala de energia, essa é a primeira aula de 3 aulas que eu vou dar sobre por que nós nos sentimos exaustas. Existem várias explicações para isso e eu vou trazer alguns pontos de vista. Hoje eu vou falar mais sobre o aspecto emocional. Hoje eu vou falar mais sobre o aspecto relacionado à nossa mentalidade, relacionado às nossas escolhas, por que que a vida tem andado tão pesada, por que que a vida tem andado no modo sacrifício. É como se a gente acordasse de manhã e já acordasse no modo cansaço, no modo exaustão, e é como se o dia inteiro se passasse arrastando. Parece muitas vezes que a gente chega lá no final do dia e pensa assim, o que que eu fiz hoje? O que que eu fiz hoje? Será que eu dei conta de tudo que eu tinha que fazer? É como se a gente estivesse vivendo e não colhesse muito bem os resultados daquilo que a gente faz. É como se a gente vivesse apagando incêndios. E existem diversos motivos para isso, como eu disse, e hoje eu vou trazer esse lado emocional. Quando eu cheguei a pesar 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, foi um processo difícil para mim, foi uma fase muito difícil na minha vida, aonde o meu corpo ele desenvolveu diversos sintomas. Além do sobrepeso, dos quase 30 quilos a mais de gordura corporal, além do hipotireoidismo completamente desequilibrado, além de problemas na pele, um dos sintomas que mais me incomodava nessa época era a exaustão. Eu vivia exausta, eu vivia me arrastando, eu vivia cansada, eu vivia fadigada, eu vivia no extremo, como se a energia que eu tinha no meu corpo, ela não fosse o suficiente para que eu desempenhasse todas as funções do meu dia. Como se aquele quadro de energia do dia, ele não aguentasse o tanto de coisa que eu precisava fazer. E eu chegava no final do dia exausta e muitas vezes eu nem conseguia começar o meu dia por conta disso. Então, quando eu vim para a internet e eu comecei a conversar com as pessoas aqui, existe uma troca muito grande comigo, com os meus seguidores na minha comunidade, eu vejo que essa é uma reclamação muito grande da grande maioria das pessoas. Muita gente reclama do cansaço, reclama mais do cansaço, reclama mais da exaustão do que propriamente dito do sobrepeso. Reclama mais da exaustão do que da falta de libido, do que da queda de cabelo, do que da unha quebradiça, do que dos outros sintomas que normalmente vêm para a nossa vida quando o nosso corpo está em desarmonia. Então, por isso eu resolvi gravar essa sériezinha, essa minissériezinha, com 3 capítulos, para a gente abordar de uma forma mais aprofundada a questão da exaustão, tá? Então, vamos lá. Quando eu coloco esse tanque para vocês aqui, vocês já viram a caixa d'água como ela é, né? A caixa d'água da sua casa. Ela é semelhante a essa que eu coloquei nesse slide aqui. Então, você vai imaginar que essa caixa d'água agora, na verdade, ela é o tanque de energia. Como assim, Joana? Quando você vem ao mundo, você vem com esse tanque de energia, como se fosse a sua caixa d'água, com energia lá no topo, transbordante praticamente. Tanto que quando você olha para as crianças, parece que as crianças têm uma energia infinita. É como se elas não estivessem saciadas nunca de atividade. É como se elas estivessem o dia inteiro sedentas por movimento, por exercício, para gastar energia. Não é assim que acontece?
Eu vejo que muitas vezes me falta energia para conseguir superar e atender a demanda energética do meu filho. Meu filho tem 3 anos. Então, ele vive correndo de um lado para o outro, tudo com ele tem que ser muito rápido, tudo com ele tem que ser agora, tudo é assim muito rápido. Por quê? Porque o tanquezinho de energia dele está lá no alto. Só que, conforme o tempo vai passando, conforme a vida vai acontecendo, é como se a gente pegasse algumas torneirinhas e a gente fosse encaixando nesse nosso tanque da energia. E essas torneirinhas, dependendo de como nós, dependendo da forma como a gente encare cada uma dessas torneirinhas, cada significado dessas torneirinhas, é como se a nossa energia fosse vazando por ali. Se você encara bem essa situação dessa torneirinha, é como se você tivesse com essa torneira fechada, não vai vazar nada de energia por ali. Mas se você encara essa situação de uma forma complicada, se você não tem maturidade para enxergar, ou se você não consegue conduzir essa situação, é como se você abrisse essa torneira no máximo. E o que acontece com a sua energia lá naquele tanque? Ela sai vazando, a sua energia toda vai embora, vai vazando dali. Ao ponto que você vai diminuindo a sua função energética, ao ponto que você vai diminuindo a quantidade de energia que você tem no seu corpo. E aí você vai se deparar em algum momento, como aconteceu comigo diversas vezes, de você abrir o olho de manhã e pensar: como eu vou viver a minha vida hoje? E aí, quando você conversa com as pessoas ao seu redor, você percebe que a grande maioria das pessoas está vivendo a mesma situação. Aí você acha que é normal. A gente tende a normalizar aquilo que é comum. Isso é um perigo muito grande, gente. Não normalize o que é comum. É comum você escutar que alguém foi assaltado no Rio de Janeiro. Isso é comum você escutar. Mas é normal? Não, lógico que não. Não é normal isso acontecer. É algo que acontece corriqueiramente, que a gente escuta falar sempre, mas que não é normal. O fato das pessoas estarem vivendo de uma forma exaustiva, cansadas, sem energia para nada, é comum? É comum. Você vai conversar com a sua família, está todo mundo assim. Conversar com os seus amigos, estão todos assim. Você vai conversar no seu ambiente de trabalho, está todo mundo assim. E aí é como se isso anestesiasse você. É como se isso te dissesse, te mandasse um sinal assim, ó, está tudo bem. Já que todo mundo está vivendo dessa forma, então está tudo bem. Só que não é bem por aí. Não é bem por aí. A gente não pode cair nessa de normalizar algo que é comum. Se todo mundo está vivendo uma situação errada, não é por isso que nós vamos encarar esse ponto como uma permissão para que a gente possa viver também. Como é que você quer viver a sua vida? Como você quer viver daqui a 10 anos? Como você quer viver daqui a 20 anos? O que você espera da sua vida? Que você esteja no seu lugar de potência? Que você consiga doar para o mundo, para as pessoas, para a sua família, aquilo que existe de melhor em você? Ou você quer viver a vida dessa forma, apática, cansada, exausta, reclamando de uma forma pesada? Porque quando a gente se sente nesse modo exaustão, o que a gente faz é atribuir à nossa pessoa um peso muito grande. E a gente acaba reclamando demais, nós ficamos pesadas, sobrecarregadas, e o convívio fica complicado. Fica difícil viver com a gente, e a gente também tem dificuldade de conviver com as outras pessoas. Se você quer estar no seu estado de potência, se você quer ser uma pessoa que consegue desempenhar diversas funções sem que isso atropele você, sem que você sinta que a vida está passando por cima de você como se fosse um rolo compressor, você precisa parar de normalizar aquilo que é comum. Você precisa olhar para você e perceber como você de fato está. Qual é o estado do seu corpo? O que o seu corpo é capaz de entregar? O que seu corpo é capaz de fazer? Todas as vezes eu falo e eu vou continuar repetindo isso até o fim. O nosso corpo, ele diz muito sobre a gente. Eu diria que o nosso corpo diz tudo sobre a gente. Porque o que temos por fora é apenas um reflexo daquilo que carregamos por dentro. O nosso corpo, ele só reflete o que tem por dentro. Se o que você olha no espelho não te agrada, porque você vê uma bagunça, porque você vê um corpo inflamado, porque você vê sobrepeso, porque você vê a sua pele que não está legal, você vê o seu cabelo que não está legal, você precisa parar e olhar para dentro. Não é porque todas as pessoas estão vivendo assim que você precisa viver assim, muito pelo contrário. Se você sente que algo lhe incomoda, é porque esse algo que lhe incomoda está te dando a chance de transformar, está te dando a chance de modificar. E aí é que a gente precisa atuar, certo?
Então tá aqui. Quando a gente fala do nosso tanque de energia, diversas torneirinhas vão estar acopladas a esse tanque. É a torneirinha do estresse, o estresse do trabalho, o estresse com a família, o estresse do dia a dia. Às vezes você vai numa loja, você se estressa, às vezes você está na sua casa, só de você pegar o celular, vem uma notícia no seu celular que você não queria ver, que você não pediu para ver, que não tem nada a ver com você, e um problema que você passa a ter que resolver. Aconteceu isso com meu marido esses dias. Ele foi abrir o celular, veio um problema lá do banco que não tinha nada a ver com ele, com cartão de crédito. E foi, gente, olha, uma treta, vou falar bem assim para você, uma treta, uma coisa tão complicada de resolver, que não foi problema nenhum dele. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Estressando a gente. Os relacionamentos, muitas vezes, são relacionamentos que não são saudáveis, são relacionamentos abusivos, são relacionamentos onde a gente não consegue, de certa forma, se impor, se colocar, e isso também vai drenando a nossa energia. As inflamações que advêm de um ambiente contaminado, a nossa água, a nossa comida, tudo isso vai gerando inflamações. As inflamações, elas vão mexer na nossa produção de energia lá dentro das nossas mitocôndrias, e isso vai afetar o nosso quadro de energia. Então, um sono ruim, a imaturidade, uma forma infantil de enxergar a vida, também drena a nossa energia. A desnutrição, nós estamos alimentados, mas não estamos nutridos. Existe uma diferença muito grande entre esses dois pontos. A pessoa que está nutrida é aquela pessoa que se alimenta adequadamente para suprir a quantidade de nutrientes, de matéria-prima para a construção do corpo dela. É diferente da pessoa que está alimentada. Você pode estar super alimentada, como a grande maioria das pessoas está, hiperalimentadas, mas não estão nutridas. Estão vivendo um quadro de desnutrição, mesmo que você esteja alimentada, mesmo que você não perceba a fome acontecendo. A nutrição, ela vem dos alimentos para trazer para o seu corpo matéria-prima para reconstruir, para reformar. Tá? A mentalidade despreparada, que faz com que a gente fique se depreciando o tempo todo, o ambiente do seu trabalho, o ambiente familiar, às vezes é um ambiente doentio, e você não consegue lidar bem com isso, também não consegue, muitas vezes, sair dessa situação e fica vivendo um ciclo vicioso. Tudo isso e outros pontos mais vão fazendo com que a gente drene a nossa energia. Mas, da mesma maneira como a gente consegue perder energia ao longo da vida, quando a gente entende esses pontos e a gente consegue tratar esses pontos, ressignificar esses pontos, a gente vai enchendo o nosso tanque de energia novamente. Não importa a idade que você tenha. Você pode ter 60, 70, 80 anos. Sempre será o momento certo para você iniciar e fazer algo de melhor por você, para que você tenha mais energia, para que você tenha mais vitalidade, para que você consiga otimizar a sua vida, a sua passagem por esse planeta, tá? Então vamos lá. Hoje eu disse para vocês que eu vou falar sobre um aspecto mais emocional, sobre um aspecto mais relacionado à nossa mentalidade. Como que isso é capaz de drenar a nossa energia? Como o fato da gente enxergar, muitas vezes, de forma distorcida o que acontece com a gente, muitas vezes a falta de ferramenta, a falta de preparo na hora de decidir, na hora de escolher, faz com que a nossa energia vá lá na torneirinha completamente aberta e vazando toda a nossa energia para fora. A grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, enquanto você não gera consciência sobre isso que eu vou ensinar para você nessa aula hoje, você provavelmente é uma dessas pessoas, porque só existe uma forma de você ressignificar isso que eu vou ensinar, conhecendo. A gente só consegue mudar algo a partir do momento que a gente entende que esse algo está errado. Porque se tiver certo, você vai mudar para quê? Ninguém muda aquilo que está certo. A gente só muda aquilo que está errado, aquilo que a gente entende que não faz bem para a gente, aquilo que a gente entende que de alguma forma não está sendo positivo para a gente. Então, a grande maioria das pessoas, elas querem tudo, mas não querem abrir mão de nada. A maioria das pessoas quer, no final do dia, como se você fosse comprar uma Ferrari pagando o preço de um Fusca. A gente esquece que tudo tem um preço. A gente esquece que todas as escolhas que a gente faz nessa vida, elas vão cobrar da gente um preço. Existe uma consequência para tudo que a gente faz. Inclusive, existe uma consequência para aquilo que a gente também não faz. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Não, eu não vou decidir. Tem algo errado comigo, eu não estou me sentindo bem, eu tomei essa decisão, eu não sei se eu faço, se eu não faço, tem algo me incomodando. Não, vou fazer o seguinte, eu não vou decidir nada. Eu vou deixar a vida acontecer, porque eu não quero pagar o preço dessa decisão. E aí, o que você faz? Não escolhe. Você não decide. Você não vira chave. Você não muda. Você não toma uma atitude. Achando que você não vai pagar o preço por aquilo. Só que você vai. Só que você vai pagar o preço. Porque sempre
existe um preço a ser pago. Escuta o que eu estou te dizendo, sempre. Você escolhendo ou não escolhendo, você decidindo ir à frente ou você decidindo ficar aonde você está, você vai pagar o preço, tá? Então, grava isso que eu estou te dizendo. Sempre existe um preço e na grande maioria das vezes a gente não quer pagar esse preço. A gente quer o todo sem pagar o preço que aquilo vai exigir. É como se a gente quisesse ter o corpo da pessoa que só come salada comendo brigadeiro todos os dias, tá? A conta no final do dia, ela não bate. Eu trouxe para vocês esse slide, que é um conceito que eu ensino no meu programa, mas eu trouxe para vocês aqui porque ele é muito poderoso, ele é muito forte, e eu sei que isso aqui vai ajudar demais vocês, a partir de hoje, a tomarem decisões melhores. É a técnica 2R. Todas as vezes que você for decidir algo, a partir de hoje, você vai se lembrar de mim nessa aula, te ensinando essa técnica, a técnica 2R, que é o risco e recompensa. O que significa isso, Joana? Esse 2R é uma técnica usada muito no mercado financeiro, quando o assunto é investimento financeiro, aonde as pessoas que estão investindo, elas pensam qual é o risco que esse investimento vai trazer para mim e qual é a recompensa. E existe ali um ponto de equilíbrio que você precisa encontrar para saber se a recompensa que você vai ter, se o retorno que você vai ter, se aquilo que você vai receber de volta é tão positivo que valha a pena o risco que você vai correr. Porque no mundo do investimento é assim, você sabe como é. Se você faz um investimento você faz um investimento numa ação, por exemplo, que tem um risco muito alto, mesmo que a recompensa seja muito alta, você corre o risco de perder tudo. Tudo. Imagina só. Então, quando você for escolher algo, você sempre vai pensar dessa forma. Existe a recompensa que você vai ter? Existe. Existe a recompensa. Mas existe também o risco. Existe também o preço que você vai pagar. Existe também a consequência daquela atitude que você tomou. E às vezes a recompensa, ela é tão sedutora, ela é tão atraente. Quando você olha para aquela recompensa, aquilo te agrada tanto, você fica tão tentada a ter aquela transformação, aquela mudança ou aquele bem material na sua vida, que você simplesmente ignora a parte do risco. É como se você passasse por cima da parte do risco como se ele não existisse. Só que ele vai existir. Você olhando para ele ou não, você encarando ou não, ele vai existir. E aí é que mora o perigo. Quando a gente faz as escolhas pensando somente na recompensa. O que de melhor isso pode acontecer? O que de pior pode acontecer nessa decisão que eu vou fazer? Quando você cria maturidade com relação a isso, tudo vai ficar mais fácil. Por quê? Porque quando a consequência vier para você, você vai saber que você está somente pagando o preço. E às vezes você está vivendo uma situação pesada, às vezes você está vivendo um momento de muita cobrança de você mesmo. Você se cobra, você se pune, você reclama, quando você, na verdade, só está pagando o preço pela escolha que você fez. Então, quando você começa a criar maturidade sobre isso, quando você pensa sobre isso, na hora de decidir, quando o risco vier, quando o preço vier, você vai saber, isso aqui é apenas o preço que eu estou pagando pela escolha que eu fiz. Olha como isso te coloca em outro nível. Olha como isso traz uma leveza enorme. É simplesmente a consequência da escolha que eu fiz. Eu sempre falo do cartão de crédito. Que o cartão de crédito é assim: você olha uma bolsa que é cara, mas que você é louca para comprar. Sabe aquelas bolsas que as blogueiras amam, compram, bolsa de milhares. E aí você vê a bolsa, você fica tentada. Você pega o seu cartão de crédito, você vai lá e compra aquela bolsa. E aí você divide aquela bolsa em 10 vezes no cartão de crédito. Quando você compra a bolsa, você fica maravilhado. Você adora, você curte aquela bolsa, você fica louca com a bolsa que você comprou, porque era um bem de desejo para você muito grande. Só que aí, no mês seguinte, vai vir a fatura do cartão de crédito. E aí você vai ter que pagar esse cartão de crédito. E aí, quando você paga o cartão de crédito, se você não pensou lá atrás no risco que seria comprar aquela bolsa, se você não pensou no preço que você pagaria por ela de verdade durante 10 meses, tendo que pagar aquele tanto de dinheiro por mês, se você não se organizou, todas as vezes que vier a fatura do cartão de crédito, você vai reclamar. Você vai falar, não acredito, fatura, nossa, mas eu vou ter que pagar isso. E você vai reclamar durante 10 meses até o final. Quando você pensa bem antes de tomar a sua decisão, isso não vai acontecer, porque você sabe que é apenas a consequência da escolha que você fez, certo? Então tá aqui. Isso acontece muito no mundo do emagrecimento. E como esse canal ele é feito para falar para você sobre emagrecimento, mais um emagrecimento voltado para a saúde, o emagrecimento que acontece como consequência de um estado de saúde,
Você vai precisar fazer diversas transformações na sua vida. Eu já disse para você que emagrecer em uma semana não funciona, não funciona. Você vai perder, você pode até conseguir ter algum resultado, você vai engordar outra vez. Você vai tentar emagrecer em 15 dias, você vai dar sua vida naquele emagrecimento de 15 dias e você vai voltar a engordar outra vez. Por quê? Porque para você trazer o equilíbrio para o seu corpo, você precisa trazer diversas mudanças de hábito na sua vida. Aqueles hábitos ruins que te fizeram chegar a esse ponto, eles vão precisar ser transformados. E aí você chega para mim e fala, Joana, eu quero emagrecer. Aí eu falo, ó, tudo bem, mas para você emagrecer, você vai ter que mudar hábitos que são ruins, que te fizeram chegar a esse ponto. Você vai precisar desparasitar o seu organismo, tirar os parasitas, os metais que tem aí dentro. Você vai precisar olhar melhor para si, olhar melhor para você e ressignificar diversos pontos aí dentro de você. Porque se você não fizer isso, se você não olhar para dentro, não é o exterior que vai conseguir mudar as causas para você. Você vai ter que mudar os seus padrões mentais, você vai ter que se deparar com as próprias sombras, ressignificar dores antigas, comer coisas que você não gosta, deixar de comer coisas que você gosta ou diminuir. Você vai ter que se exercitar, você vai ter que ter um tempo livre para você vai ter que fazer mesmo sem vontade, mesmo sem estar motivada. E aí, quando você traz a lista daquilo, tudo que nós precisamos fazer para emagrecer, muita gente já fala, então, não quero emagrecer. Ela já encara logo de vez aqui, isso tudo que eu vou ter que fazer para emagrecer, Deus me livre. É um preço muito alto a se pagar. E às vezes você não se submete a esse emagrecimento, porque você entendeu que o preço é alto demais para aquilo que você está disposta a fazer. Então a gente tem que entender que existe a recompensa que você quer, existe o risco, existe o seu objetivo, existe o seu desejo e existe, paralelamente a isso, o tanto de energia que você está disposta a dispor para chegar lá. Se você quer ter aquele corpo, como, por exemplo, da foto aqui do YouTube, que eu estou colocando do slide, esse corpo com a barriga trincada, esse corpo sarado, é uma escolha sua. Eu tenho certeza que você consegue, absoluta. Se esse for o seu desejo, se essa for a sua decisão, você consegue chegar lá. Mas você tem que alinhar o tanto de energia que você vai precisar mobilizar para fazer isso aqui acontecer, tá? O que acontece quando os riscos não são traçados na hora da escolha? Agora você aprendeu comigo a traçar os riscos. O que acontece quando você não faz isso? Você reclama. Você reclama, você se torna uma pessoa pesada, você se torna uma pessoa exausta, porque é como se todas as vezes que esse preço viesse para você, é como se o mundo estivesse te esmagando, é como se o mundo estivesse te atropelando. E aí você reclama, vem as reclamações. A gente se coloca como vítima da situação. É assim que acontece. Ai, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso? Hoje de manhã aconteceu a seguinte situação. O meu filho, ele passou mal de manhã. E ele não foi à escola hoje, ele ficou em casa. E quando a gente pensa na maternidade, não é verdade? O que a gente pensa? A gente romantiza demais a maternidade. Quando eu tive filho, eu nunca tinha tido contato com outra criança na minha vida. Eu não sabia como é que era ser mãe. Eu só via o que era ser mãe pela vida das pessoas, pelo Instagram, ou pelo que alguém dizia, pelo que o outro dizia. Eu não sabia como é que era aquilo ali na prática. E quando você olha para o Instagram, eu sempre digo para vocês, o perigo da gente estar avaliando a vida no Instagram, né? Quando a gente olha, a gente só avalia a parte boa da situação. A gente não olha para a parte que é penosa, a gente não olha para a parte que é difícil. Ninguém apresenta, as pessoas não costumam apresentar isso, né? Então, com a maternidade foi assim para mim. E hoje de manhã eu falei que o meu filho ficou em casa e eu precisei reorganizar toda a minha agenda, eu precisei modificar diversas coisas, eu não dormi nada essa noite, absolutamente nada, eu tinha vários compromissos e não consegui cumprir. Então, tudo isso acontece por quê? Pelo preço que eu estou pagando da escolha que eu fiz de ser mãe. Só que quando a gente não entende o preço que a gente paga, eu poderia fazer o quê? Reclamar. Ai, que saco, nossa, não acredito que vai acontecer isso. Ai, meu filho ficou doente, ai, meu Deus do céu, não sei o quê. E que trabalho que dá. Não é que não dê trabalho, não dá trabalho. Mas não adianta você reclamar sobre isso, porque foi uma escolha que você fez. E aí você pode perguntar assim, João, mas o que eu faço se eu fiz uma escolha, como por exemplo a escolha da maternidade, que é uma escolha que você não pode voltar atrás, né? Você fez aquela escolha, você decidiu, você está vivendo aquilo e não tem jeito de você voltar atrás. Como é que você faz? Só de você entender que aquilo ali que tá acontecendo com você é só uma consequência da escolha que você fez, isso já vai te colocar em um outro patamar. Isso já vai tirar você da fila das mulheres que são reclamonas, das mulheres que são pesadas, que vivem o dia inteiro, ai meu Deus, ai que saco isso, ai que eu não acredito isso, ai meu Deus, por quê? Ai meu Deus. E vai te colocar na fila das mulheres que assumem a postura pela vida que têm, das mulheres posturadas, das mulheres decididas, das mulheres que sabem o que escolheram e sabem que agora estão vivendo as consequências daquilo que fizeram, tá?
Então tá aqui, a vida vai te obrigar a pagar preços. A vida vai te obrigar a pagar preços. Não pense você que não. Se você quiser ter o corpo da mulher da esquerda aqui, a mulher quer ter o corpo seco, a mulher quer sarada, se você quiser ter esse corpo aqui, você vai precisar pagar um preço. Se você quiser ter o corpo da direita, você também vai precisar pagar o preço, tá? Vai ter que fazer dieta, você vai ter que abrir mão de diversas coisas. Se você não quiser modificar, você também vai pagar, que é o preço de se olhar todos os dias no espelho e não gostar do que vê, é o preço de ter um corpo que não está na sua potência máxima, tá? Então, escolhas maduras trazem para a gente mais leveza. Escolhas maduras vão fazer com que a nossa vida seja mais leve. Não pelo fato da gente não fazer nada, mas pelo fato da gente entender que tudo é uma consequência daquilo que escolhemos. Absolutamente tudo. Esse foi o primeiro ponto, não saber pagar as escolhas, não entender as consequências. Esse é um ponto que deixa a gente muito cansado. Esse é um ponto que traz pra gente como se fosse o atropelamento da vida, como se a vida estivesse descarregando todo o peso em cima da gente. E existe um outro ponto também, com relação a esse lado emocional, que faz com que a gente se sinta assim, que é o viver para a plateia. Na grande maioria das vezes, a gente não recebe esse ensinamento, a gente não recebe essa educação. Qual a educação? De que a gente precisa se conectar com aquilo que é essencial para a gente e viver de acordo com a nossa essência. Buscar na vida, buscar fazer aquilo que tem congruência com o que de fato pulsa dentro da gente. Mas não é assim que acontece. A gente tende a fazer escolhas e a viver para agradar as outras pessoas. Nós somos seres sociáveis. Não pense você que você não vai fazer isso, não. Você vai, porque todos nós vamos. Isso faz parte da nossa espécie, isso faz parte do ser humano. A gente sempre vive buscando o quê? Pertencimento. Nós precisamos pertencer a algum grupo, nós precisamos pertencer à sociedade, nós precisamos disso. Isso faz parte. A gente começa dessa forma lá na nossa infância, precisando pertencer à família que a gente nasceu. A gente precisa do pertencimento, a gente precisa da validação das pessoas que moram com a gente. Então, conforme o tempo vai passando, de acordo com as experiências que você tem, de acordo com o que você estuda, de acordo com a sua vivência, você vai criando na sua mente padrões. Que padrões são esses? Padrões de situações que você precisa atingir ou ter para que as pessoas validem você, para que você seja pertencente a algum lugar. É aquela pessoa, por exemplo, isso acontece muito, por exemplo, com o homem, vou dar um exemplo, né? Um exemplo masculino, do homem que quer conquistar a mulher a partir do carro que ele tem. Não tem problema nenhum você ter um carro, mas por que que você quer ter aquele carro? Qual é a sua motivação que faz querer? Porque você de fato é apaixonado por carro, no caso do homem, né? Porque você é apaixonado, porque você gosta daquilo, ou você quer ter aquele carro porque você acha que assim as pessoas vão valorizar você, porque você acha que assim você vai ter uma chance maior de conquistar alguém, entende? Quando a motivação é a segunda que eu falei para você, você vai se sentir pesado. Por quê? Porque não existe congruência, vai existir uma distorção entre o que você é e aquilo que você faz. Quanto mais distante você está da sua essência, maior é o peso que você vai carregar. Isso aqui é muito comum, gente. Eu sempre conto a história da minha vida. Qual é a história da minha vida? Minha primeira formação foi educação física. E eu lembro que quando eu me formei, assim que eu me formei, os meus pais, eles queriam que eu fizesse concurso público para dar aula para criança. Só que eu desde sempre, desde o dia que eu nasci, eu já sabia, eu já tinha total clareza de que dar aula para criança não é algo para mim. Você tem que ter um dom. Você tem que nascer para aquilo. A pessoa que dá aula para criança, ela tem que ter um dom muito especial, porque não é fácil. Assim como nada é fácil. Tudo que você for fazer na vida vai exigir de você dedicação. Quando você escolhe por essência, você vai ficar muito bem com aquela escolha que você fez, porque aquilo pulsa dentro de você, porque aquilo ali é verdadeiro para você, aquilo ali é genuíno para você. Entende? Mas quando você faz as suas escolhas baseadas em pontos que não são essenciais para você, único e exclusivamente para receber do outro a validação, para receber do outro os aplausos, você cria essa distância muito grande entre aquilo que você é e aquilo que você está construindo. Quanto maior essa distância, maior o peso que você carrega. Passamos a vida toda fazendo algo que não foi desenhado pra gente. Tô mostrando aqui um elefante andando com pata de girafa. Não dá certo. E é como se a gente passasse a vida inteira desse jeito. Como se a gente passasse a vida inteira tentando andar em cima de um lugar que não foi preparado pra gente, que não foi desenhado para o nosso modelo. É como se a gente quisesse a vida inteira tentar se encaixar em determinadas situações, se espreme para poder caber em algum lugar,
porque dessa forma a gente entende, a gente idealizou que desse jeito, não, se eu for assim, se eu fizer isso, se comigo for desse jeito, eu vou receber a validação do outro. E isso pesa muito. É como se a vida estivesse sentando em cima das suas costas, tá? E aqui eu vou trazer um ponto que é um ponto muito importante. Eu vou falar com vocês o seguinte: quando eu trago isso daqui, eu não estou dizendo para vocês que mulheres e homens não têm que ter os mesmos direitos, não é sobre desigualdade, não é sobre isso, é sobre essência. Por quê? Porque a essência feminina, ela é servir. Isso é uma característica da essência feminina, certo? Então, quando a mulher, ela serve, quando a mulher, ela entrega para o outro, ela está apenas cumprindo aquilo que pulsa dentro dela, aquilo que é genuíno dentro de uma característica feminina, tá? Só que quando você doa para o outro aquilo que não tem em você, você está doando no modo sacrifício. Você quer doar carinho para o seu marido, mas você não tem carinho por você. Você quer doar bom humor para os seus filhos, mas você não tem o bom humor com você. Você não tem alegria com você. Você quer doar no seu trabalho toda a atenção do mundo, mas você não tem atenção por você, você não se dá a atenção necessária. Então, quando você vibra nesse modo, quando você vive nesse modo de doação, porque está na essência feminina, mas você faz isso sem se abastecer, sem estar completa primeiro, sem que essa doação que você faça ao outro seja feita a você primeiro, você está se sacrificando. Quando você doa ao outro aquilo que transborda em você, você está transbordante. Quando você doa aquilo que existe em você, aquilo que está preenchido em você, você está transbordando. E existe uma diferença muito grande entre o sacrifício e o transbordamento. As duas formas são maneiras de doar, só que uma vai punir você, uma vai ferir você, e a outra vai te fazer chegar a um próximo nível. Então tá aqui, quando a gente se sacrifica, quando a gente doa para o outro aquilo que não tem, é como se o mundo estivesse nas nossas costas. Você já sentiu isso? Como se o mundo estivesse inteiro sentado nos seus ombros? Como se você não estivesse mais dando conta de nada? Peso demais que você precisa carregar? Pois é, você tá vivendo no modo sacrifício, você está doando para o outro aquilo que não tem em você. Então, quando a gente doa o que não tem, a gente está vivendo no modo sacrifício. Quando a gente doa o que tem, a gente está vivendo no modo transbordamento. São duas coisas completamente diferentes e que trazem para a gente sentimentos, sensações completamente diferentes. Então, no primeiro, você não quer pagar os preços, e no segundo, quando você está no modo exaustão, como eu trouxe primeiro, ou você não quer pagar os preços, ou você está transbordando aquilo que você não tem. A exaustão vista pelo ponto de vista emocional, pelo lado emocional, pelo lado da nossa mentalidade, ela tem esses dois pilares. Ou você está se sentindo muito cansada, porque você não quer pagar os preços pelas escolhas que você faz, e isso abrange tudo, o seu trabalho, a sua família, filho, tudo, absolutamente tudo, ou porque você está transbordando aquilo que não tem, porque você está vibrando e vivendo no modo sacrifício. E quando a gente transborda aquilo que a gente não tem, existem dois pontos importantes que a gente precisa olhar, que é a dificuldade em dizer não. Todas as vezes que você diz um sim para o outro, querendo dizer não, um pedacinho de você morre. É muito, muito importante aprender a dizer não. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de se indispor com o outro, porque acha que vai magoar, porque acha que não vai ser aceito, aquela questão que a gente falou de viver para a plateia. Tá? E transborda o que não tem é quando a gente vive exatamente para a plateia. Então, esses são os dois pontos que vão fundamentar a gente transbordar o que não tem. E, de qualquer forma, quando a gente olha para toda essa aula, para toda essa linha de raciocínio, a gente chega nesse ponto aqui. Você é a prioridade na sua vida. Se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma profissional melhor, se você quiser ser uma mãe melhor, se você quiser ser melhor em qualquer ponto, em qualquer ângulo que você olhe na sua vida, você precisa olhar primeiro para você. Você é a prioridade na sua vida. Quando você se conhece, quando você entende aquilo que de fato é importante para você, o que não é, o que você vai fazer para agradar, o que você não precisa fazer para agradar, você consegue tomar melhores decisões que são pautadas naquilo que de fato interessa para você e não o que interessa para o outro. E quando você
melhora essa capacidade de se enxergar, você vai saber quais são os pontos que abastecem você. Quais são os pontos que trazem a sua energia? Quais são os pontos que deixam você mais feliz, mais fluida, mais atenciosa, mais carinhosa? Quando você consegue fazer isso por você, você vai criar uma leveza tão grande que vai transbordar isso para os outros, certo? Então, essa aula ela foi para mostrar para a gente que a exaustão, o cansaço, ele nasce de diversas fontes e a fonte emocional que a gente tem são essas que eu acabei de trazer para vocês. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente ao vivo ao meio-dia para a gente poder falar no segundo ponto relacionado à exaustão, mas agora mais voltado para a parte física do nosso corpo. A gente se vê até lá.